No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio Instituto Somos do Minério. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, exposição, congresso e negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, eu sou o Disney de Paula, estamos no ar com mais um episódio do podcast Mineral, sempre no oferecimento de FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre eletrodisposição de mercúrio, também chamado de placas mercurizadas. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui Paulo Vale, geólogo, diretor da Goldtec, e também Carlos Mendonça, empresário do setor joalheiro e fundador da Goldtec. É um prazer recebê-los aqui e o assunto hoje com certeza vai render. Claro, então muito obrigado aí, Disney, pela oportunidade da gente conversar sobre esse assunto, que está bem na pauta hoje da questão ambiental aqui da nossa região, né? Eu que agradeço a presença de vocês para a gente bater um papo sobre esse assunto que vem gerando muita polêmica. É um assunto que a grande mídia, a população desconhece, só quem é realmente do setor conhece. E nesse podcast a gente vai tentar esclarecer um pouco de como que funciona, o que é realmente o mercúrio, para que ele é usado, se é possível tirar ele totalmente do circuito ou não. E eu vou começar com você, Paulo. Me fale um pouquinho sobre esse projeto das placas mercurizadas. Como começou? Qual que é o objetivo dele? A placa Goldtec ela foi desenvolvida, na realidade, 30 anos atrás, né? Foi uma iniciativa de alguns empresários e pesquisadores em Ribeirão Preto. Eles tinham o objetivo de desenvolver alguma tecnologia que pudesse ser utilizada na descontaminação do mercúrio, principalmente motivado pelo boom que a gente teve lá nos anos 70, do início, né, da amplificação da garimpagem naquela época. Então o pessoal achou que era uma oportunidade e eles juntaram alguns químicos, algumas pessoas que já tinham conhecimento nessa tecnologia de eletrodeposição e desenvolveram essa placa, que a finalidade da placa era reter o mercúrio que tivesse contido no meio ambiente. Então surgiu lá atrás, na década de 30 anos atrás. 92, por 91, várias razões 92. Acabou não virando, não se popularizou. E, dado os problemas de hoje, ambientais que continuam existindo em relação ao mercúrio, o grupo lá da época resolveu se reorganizar novamente e tentar uma nova empreitada para divulgar essa tecnologia potencialmente capaz de ajudar no equacionamento dessa questão da discussão em torno do mercúrio. Carlos, e você faz parte desse grupo que fundou a empresa? Sim, lá em 92, a tecnologia já funcionava, já foi testada e aprovada e já testava. Hoje nós melhoramos a qualidade dessas placas, tá? Conseguimos melhorar e colocamos de novo no mercado. Na verdade, lá nós nem chegamos a colocar no mercado. E agora nós estamos colocando no mercado. E é uma tecnologia que vem resolver realmente o problema do mercúrio, o uso do mercúrio no garimpo. Eu acredito que ela é uma tecnologia, ela vai ser uma tecnologia que não tem um custo muito alto, fácil de aplicar e que tem um excelente resultado. A gente precisa entender mais como é que funciona essa placa. Eu tenho um conhecimento de uma placa que é usada até hoje, começou a ser usada aí desde o século XIX. Que eu comecei a conhecer o garimpo, que é uma placa que o garimpeiro usa naqueles moinhos de tritura a rocha, sim, passa o mercúrio na placa. Isso. E nisso o ouro que vai passando, né, como é que chama? O minério, né? O minério que vai passando ali, ele vai grudando nessa placa, vai aderindo a essa placa. Mas ela acaba contaminando o meio ambiente. Não tem nada a ver com a nossa. No caso da placa de vocês, como é que ela funciona? Na verdade, a placa Goldtec, o mercúrio ele não é colocado na placa. Ele faz parte da construção da liga metálica
com que a placa é construída. Então, ele não é um mercúrio que você adere à placa. Ele já faz parte, já é fixado na placa. Ele não sai da placa. Ele não sai da placa. Ele é fixo. Então, não é um material como a gente conhece no garimpo. Quando o material vai passando, naturalmente alguma coisa vai sendo removida, né? Mas no caso da placa Goldtec, não. Esse mercúrio ele permanece na placa, independente do processamento. Essa é a diferença. E ele faz a retenção tanto do ouro como do mercúrio, que no caso de vocês estão tentando trabalhar com áreas antigas ou com rejeito da mineração que usou mercúrio. Absolutamente. A ideia surgiu não para o ouro, necessariamente. Ela faz essa função do ouro também, mas a ideia de desenvolver a placa foi exatamente essa. Arranjar uma tecnologia que conseguisse extrair o mercúrio. Ou não usar o mercúrio. Ou não usar o mercúrio. Mas hoje Perfeito. a gente viu a oportunidade de retomar isso para descontaminar a grande quantidade de rejeitos, né? Então a placa tem a capacidade, quando você passa o rejeito mineral em cima da placa, esse mercúrio acaba sendo aderido à placa. E com isso você retira o mercúrio do meio ambiente. Quer dizer, esse é o grande atrativo, vamos dizer, do ponto de vista ambiental, que a placa oferece, né? Ela pode servir a vários propósitos. E se tiver algum ouro também, ela fica grudada na placa. Então a placa tem duas fases, vamos dizer assim. Pode ser usada no concentrado, na hora que a pessoa pega o concentrado, para apurar o concentrado, que é onde hoje se usa o mercúrio, é no concentrado. Então, com as placas, ao invés de você acrescentar mercúrio para fazer a amálgama e fazer o concentrado e separar o ouro, você passa nas placas e aí você separa o ouro, né, que você precisa, que vem, você separa o ouro. Agora, sem liberar o mercúrio. Sem liberar o mercúrio. Não vai para o meio ambiente. E depois, se você quiser descontaminar uma área já contaminada, você passa também o material e o mercúrio que tiver nessa área contaminada e mais um restinho de ouro, que a gente acredita que sempre tem, ele fica preso na placa. Então, nós estamos com duas situações. Trabalha no concentrado, que é onde hoje se aplica o mercúrio, né? Não precisa mais aplicar essa quantidade de mercúrio. Hoje, essas placas fazem com que nós vamos ter uma diminuição de 95% do mercúrio aplicado hoje no pequeno garimpo, vamos dizer assim, ou na parte de recuperação de concentrado. Os outros 5% não vai para o meio ambiente, porque os 5%, ele não chega nem a 5%. Ele fica retido num ambiente fechado e ele não vai mais contaminar o solo. Então, é uma grande vantagem essa nossa tecnologia. E a polêmica do mercúrio hoje, com a questão da importação do mercúrio, Sim. E a dificuldade de você conseguir isso, então isso também vai ajudar a gente a resolver esse problema. Quer dizer, você não vai precisar ficar importando e manuseando grandes volumes de mercúrio. Então, tem os estudos recentes feitos, ninguém sabe, na realidade, quanto mercúrio é despejado no meio ambiente, né? A gente tem estimativas feitas por alguns estudos, os números variam de 18 toneladas ano a 220 toneladas ano. Ninguém sabe, de fato, quanto de mercúrio é. Existem cálculos baseados, porque ninguém sabe da produção quanto, mas existem alguns estudos que mostram que para cada quilo de ouro produzido, em torno de 1 quilo de mercúrio é utilizado na produção desse ouro. Isso é um estudo feito pela doutora Zuleika. Do CETEM. Do CETEM. Onde ela chegou a essa conclusão, de que para cada quilo de ouro produzido, se usa aproximadamente 1 quilo de mercúrio. Né? O que é uma quantidade absurda, né? Se dispersa na natureza 1 quilo de mercúrio. Não é nem o que se usa, porque o que dispersa na natureza é mais ou menos 30%. Para cada quilo de ouro que você manuseia, para cada quilo de mercúrio, 300 gramas é que acabam, em média, indo para o meio ambiente. Essa é a conclusão desses estudos, mas ainda não se tem uma precisão. Mas não estamos muito preocupados com o que vai acontecer, ou o que já aconteceu, ou o que pode acontecer. A gente realmente está com a tecnologia até para resolver isso, independente desses números, entendeu? E a gente hoje vive numa realidade, em outros países já é realidade, no Brasil está se caminhando para isso,
para tirar totalmente o mercúrio do circuito do ouro. E faz parte da Convenção de Minamata diminuir o uso do mercúrio. Isso é possível com a tecnologia que vocês estão apresentando aqui? Certamente, eu acho que esse é um dos grandes méritos, né, da tecnologia. Há muita confusão hoje em relação à Convenção de Minamata, mas eles são muito claros, né, no que eles colocaram. Eles entendem a dificuldade de eliminar o mercúrio completamente, então há um prazo para se estabelecer. Isso aconteceu já com outras indústrias, está acontecendo com outras indústrias, por exemplo, a indústria do PVC, por exemplo, usa uma quantidade de mercúrio, eu diria, 500 vezes maior que o garimpo. E todo mundo gosta do PVC, certo? Ninguém é contra o PVC. Mas o que a Convenção fez? Nós vamos dar um tempo para as indústrias se adaptarem, desenvolverem novas tecnologias, e a partir de determinado período de tempo, há uma transição. A verdade é que a Convenção... E já resolveram. A Convenção entende que tem que haver um período de transição. Você não muda uma economia só porque você quer mudar. Tem que ter uma razão para isso. Então, e a Convenção é muito clara. Ela fala, tem que ser economicamente viável para que essa transição aconteça. Então, eles entendem esse problema e deram um prazo. O Brasil é signatário dessa Convenção. Eles estão desenvolvendo um plano para apresentar quais serão as alternativas para a pequena mineração. Não existe ainda alternativa economicamente viável. Quando que esse plano começou a ser estudado? Olha, ser elaborado? O Brasil aderiu em 2013. E até agora nada. A Minamata. Aderiu em 2013, levou 5 anos para o Congresso aprovar a convenção. E no final do apagar das luzes do último governo, eles resolveram iniciar o plano. 3 anos para concretizar. 3 anos de prazo. 2022 a 2025. Então, no final de 2025, vai sair um plano. Como é que chama o plano? Chama Plano... PAN. PAN. A sigla é PAN. Uhum. Plano para a eliminação do uso de mercúrio na pequena mineração do Brasil, que é coordenado pelo professor Ditome e o grupo dele na USP. Então, eles estão encarregados. Então, eles têm uma tremenda capacidade profissional. Sim. Eu tenho certeza que, no final, esse plano vai apresentar... Inclusive, eles estão viajando o Brasil com um projeto chamado Ouro Sem Mercúrio. Parte desse plano. É parte do PAN. É o PAN. Eles querem chegar no final desse projeto deles com as recomendações. Nós encontramos o Tom e nós falamos para ele, Tom, mas nós já temos aqui a solução. Ele falou, pô, cara, legal isso aí. Pô, você já tem a solução que nós estamos procurando. Então, eu acho que... claro, eles têm que estudar todas as alternativas. Eles têm acompanhado nossos testes, tá? Eu acho que no final desse plano... Mas, olha, dizem, é um plano. Com recomendações para se implementar. Agora, você sair de um plano com recomendação para fazer a coisa acontecer economicamente e viavelmente, tem uma grande diferença. Então, no Brasil, olha, eu sempre digo, o inferno está cheio de boas intenções. Né? Então... Está cheio de gente com boas intenções. Mas não é o nosso caso. Nós estamos na linha de frente, cara. Nós estamos indo do caminho contrário. Ninguém quer que venha de cima para baixo. Nós queremos que a solução saia de baixo para cima, que é onde interessa. Interessa é o pequeno minerador. Ele quer uma solução. Ele quer se regularizar. Ele quer trabalhar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque se a gente for esperar que a coisa venha de cima para baixo, vai sair mais uma legislação que ninguém vai cumprir. Vai sair mais uma recomendação que ninguém vai cumprir, então nós temos que cair no chão, nós temos que cair na frente e provar que isso funciona. Então nós estamos nessa, eu diria, quase que uma cruzada para mostrar que isso é uma opção viável para que a gente... Mas nós temos que fazer isso parar de pé. Ela tem que ser atrativa economicamente para o minerador pequeno, porque senão ele não vai aderir. Eu fico curioso para saber o que saiu de resultado dos testes que vocês fizeram até agora com essa placa. Pode falar. Nós fizemos testes preliminares ainda e o que a gente já sabia, né? Já tinham sido feitos testes lá 30 anos atrás, mas como todo mundo que participou daquela época, uma coisa é eu dizer que funciona, outra coisa é você dizer que funciona, outra coisa é ele dizer que funciona, mas eu tenho que provar que funciona. Então, nós resolvemos iniciar vários testes novamente, com a supervisão externa, porque nós queremos que haja uma certificação da nossa tecnologia. Então, nós temos pessoal que está dentro. Os resultados, nós fizemos
4 testes agora, até hoje, em 4 diferentes localidades, e todos eles se mostraram, sim, a tecnologia funciona. Né? A gente consegue recuperar mercúrio do meio ambiente. Agora, a gente ainda está trabalhando assim, para definir qual o grau de eficiência, porque nós queremos que a tecnologia tenha um grau de eficiência para colocar esse rejeito de novo dentro de uma faixa que seja aceitável. Né? Você sabe que existem os limites para o meio ambiente. Para o meio ambiente que são estabelecidos na legislação. Então, na agricultura, 12 gramas de mercúrio por tonelada. Né? Numa indústria, como a indústria de PVC, já é outro valor. Eles aceitam até 70 gramas de mercúrio por tonelada. Então, depende do ambiente onde você está. Na água, quase zero o aceite de mercúrio. Então, nós estamos trabalhando com a tecnologia para ver, será que nós conseguimos... Não há dúvida que recupera o mercúrio, não há dúvida que recupera ouro. Agora, o que nós estamos já numa segunda fase para saber, a gente pode devolver o produto para a natureza dentro dos limites que são aceitáveis pelas regulações atuais, é nessa fase que a gente está. No produto você fala o rejeito. O rejeito, o material, né? Isso. Os resíduos, vamos dizer, tem várias terminologias, né? O resíduo sólido, né? Aí no caso do ouro recuperado, do ouro não, do mercúrio recuperado, qual que é a destinação que vai ter? Esse mercúrio nós já vamos estudar agora, estamos estudando, juntamente com até o pessoal da USP nos orientando, o que nós poderíamos fazer com esse mercúrio. Então, nós podemos abrir uma empresa para tridestilar esse mercúrio, ou seja, ele voltar a ser puro para ser usado onde ele possa ser usado, dentro da lei. Né? Então, a gente tem esse plano já para poder regularizar esse mercúrio no bom sentido ou destinar ele para onde o governo federal optar, ou o Exército, ou o IBAMA. Né? Então, a gente quer um melhor. O maior interesse é tirar ele do meio ambiente. É tirar ele dos rios, se puder. Tirar ele... são milhões de toneladas contaminadas. Então, a gente fazer um trabalho nos lugares mais críticos, sei lá, quem vai apontar isso pode ser o Ministério do Meio Ambiente, quem for apontar. E a gente fazer essa limpeza, começar a fazer. E o grande negócio da tecnologia é que, a partir disso, não se joga mais mercúrio no meio ambiente, desde que use a nossa tecnologia. Então, cessa essa quantidade de mercúrio que todo ano cai no meio ambiente, ela vai cessar se usar a nossa tecnologia. Já é um começo. Agora, a limpeza, nós vamos iniciar à medida que for necessário, no lugar que for necessário, a gente vai começar a fazer essa descontaminação. Agora, Carlos, é importante a gente colocar que a tecnologia na mineração, ela evoluiu, mesmo que lentamente, ela evoluiu. Por exemplo, hoje o estado de Mato Grosso usa o mercúrio no circuito fechado. Sim. Então, para que você possa fazer a recuperação desse mercúrio, você vai ter que pegar uma central de amalgamação, onde o ouro já foi retirado e resquício de mercúrio e o ouro acaba ficando. Uhum. Então, hoje ele não é jogado na natureza aqui no estado de Mato Grosso, sim, na mineração da forma que a gente conhece. Mas existem coisas antigas. Coisas antigas, exatamente. Em outros estados, a gente sabe que ainda existe a mineração na extração ilegal que acontece na Amazônia, isso ainda acontece. Então, esse é um trabalho interessante para mostrar que existe tecnologia para tirar esse mercúrio que está sendo usado de forma ilegal, em situação ilegal, né, irregular, para realmente atender esses anseios do meio ambiente. Mas também é uma situação que fica difícil de você falar assim, eu vou eliminar o mercúrio hoje da mineração, principalmente da pequena mineração, porque não tem uma tecnologia viável para o pequeno fazer isso. É importante a gente deixar bem claro isso, né? Mas não tem como eliminar totalmente o mercúrio hoje da atividade de mineração. Vai abrandar a situação. Exatamente. A gente usa muito a palavra lá, equacionar a situação. Equacionar. Enquanto a gente está buscando alternativas aí de transição para essa coisa, que isso acontece ao longo do tempo, né? Mas voltando à sua pergunta, o que nós vamos fazer com o mercúrio? Como o Carlos falou, a gente precisa realmente, essa é a grande preocupação. Você vai produzir mercúrio, e aí? O que você vai fazer com ele? Você vai ter que dar uma destinação para ele. Vai ter que dar uma destinação. Eu acho que até a própria tecnologia vai precisar de mercúrio, por exemplo. É uma quantidade menor, mas vai precisar. Então, hoje você não pode importar,
Hoje você estrangulou, vamos dizer assim, né, a pequena mineração, porque ela usa aquilo como parte do negócio dela. Isso pode ser tranquilamente... O problema é que se demonizou o mercúrio. Exatamente. E que se criou o demônio. O mercúrio virou o demônio do negócio. E não é bem por aí. Né? A gente sabe que é um produto que está há séculos sendo usado. Tem o papel dele. Foi usado até para fazer a obturação de dente, né? Não resta dúvida que se você encontrar um substituto para essa tecnologia, esse é o objetivo. Né? Não estamos defendendo aqui o uso do mercúrio, nós estamos dizendo que ele é parte do que existe hoje dentro da indústria. Exatamente. Vou só citar um exemplo. A indústria de cloro, por exemplo, que é um produto utilizado na fabricação do PVC, é uma indústria que usa mercúrio. A indústria de cimento, ela produz mercúrio. Então, existem N processos industriais que ainda usam mercúrio. Obviamente, e a mineração é um deles. O que a convenção que o Brasil aderiu, que é a Convenção de Minamata, o que eles estão prevendo é o seguinte: nós vamos ter que dar um tempo para os países se adequarem. Nós entendemos que para uma mudança econômica, você tem que dar um prazo. Então, eles nos deram esse prazo. E é o próprio país que vai determinar qual é esse prazo que a gente precisa. Então, enquanto a gente não acha a solução, por que não aliviar o problema? É aí que a gente entra, realmente, com essa... E no sentido do uso para a produção do ouro. Mas o nosso objetivo, como eu disse, não está voltado... O principal foco nosso é realmente evitar novas contaminações e utilizar essa tecnologia. Eu vou dar o exemplo da Baixada. A gente sabe que existem, é tudo legalizado, tudo funciona dentro do controle, mas precisa se dar uma destinação final. Aqueles rejeitos de concentrados que estão estocados. Então, não existe hoje uma tecnologia para retirar esse mercúrio desses concentrados. Então, é isso que a gente está tentando aqui, tentando desenvolver essa tecnologia para ajudar a gente poder chegar a um nível, né, de aceitáveis pela legislação. Então, a gente quer trazer esses resíduos... E aí libera isso para o meio ambiente. A gente quer trazer esses resíduos para os níveis aceitáveis. E, a partir desse ponto, você pode dar destinação final para esse resíduo, que hoje você só está acumulando. E o que vai acontecer? Aí vem a chuva, vem o desgaste, o cara vai abandonar. Então, isso vai acabar, de qualquer forma, voltando para o meio ambiente. Talvez não hoje, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, a gente precisa realmente dar essa destinação. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Né? E vocês estão percorrendo todo o Brasil, fazendo testes, buscando parcerias para colocar essa tecnologia em prática? O objetivo nosso hoje, como é a fase 1 do projeto, a gente está visitando principalmente as cooperativas, porque nós acreditamos que é o caminho que a gente deve seguir. Porque a cooperativa ela já tem uma governança de regularização, dentro da lei, de atuação. Tem uma preocupação ambiental, social. Exatamente. Exatamente. Então, a gente está tem interesse de resolver. A gente está aproximando algumas cooperativas. Já tivemos aqui no Mato Grosso, na Copa Poconé. Sim. Tivemos já lá fazendo os testes pilotos iniciais, que se mostraram extremamente favoráveis, né? Estamos indo agora essa semana para Peixoto de Azevedo. Visitar a Cogavep. Cogavep, vamos encontrar lá com o pessoal da Cogavep, vamos mostrar a nossa tecnologia. Nós estamos assim no roadshow. E já tem outras que já está... É que não dá para fazer tudo muito rápido, sim, né? Então, mas já tem outras agendadas que a gente já vai... Então, a gente, no final desse processo, a gente quer escolher um local que a gente acha que é uma cooperativa que mostrou interesse e que tem o melhor potencial de nos ajudar a construir o que a gente tem chamado aqui um projeto piloto. Nós queremos construir um projeto piloto, porque nós temos que provar que a coisa, um consultor nosso da coisa, vocês têm que provar que a coisa para em pé. Não adianta você pode falar o que você quiser, mas se você não provar que esse negócio para em pé, e quando ele diz para em pé... Não vai para frente. É que ajude na renda do garimpo. Sim. Ninguém vai comprar a sua tecnologia e ninguém vai implantar. É porque tudo esbarra na questão financeira. No final do dia é isso, né? Essa é a realidade, né? Então nós temos que... Você traz a tecnologia para mim, tá? Eu vou colocar no meu rejeito lá, eu quero ver o que vai sair de ouro. Uhum. Que o mercúrio seja seu, que eu vou comprar para reutilizar de novo. Sim. Ou não, mas o algo financeiro sempre vai pesar. Estar presente, vai sempre pesar. Vai estar presente. Então é isso que a gente tem que
Eu brinco sempre com o Carlos, eu falo, ninguém vai botar lá porque a gente é bonitinho, nem porque eles querem resolver o meio ambiente, não. Exatamente. A gente tem que provar. Mas tem outra situação também, Disney, que é o seguinte, vou dar um exemplo. Existem empresas de mineração que têm problemas ambientais que precisam ser resolvidos. Por exemplo, para implantar o projeto dela, ela tem que fazer um plano de recuperação de áreas degradadas. E aí a questão econômica não está nem ligado com o próprio garimpo ou a produção do ouro. Está ligado com o próprio desenvolvimento da mineração industrial naquele lugar. Porque para ela implantar o projeto dela, ela vai ter que apresentar um plano de recuperação das áreas que estão contaminadas com mercúrio. Sim. Então, aí é outra função desse também. Então, tem várias situações onde a tecnologia pode ajudar. Né? E o custo disso hoje? Se eu fosse implantar no meu garimpo, por exemplo. Depende de como você vai querer calcular esse custo. Né? Se for, por exemplo, por tonelada processada... Por tonelada. Vamos fazer uma suposição aqui. Então a gente não tem esse número ainda, para te falar a verdade. Porque ninguém ainda implantou um projeto piloto. Vai depender muito desse projeto piloto. E também do local, piloto, o tipo de material, o tipo de solo. Porque cada projeto vai ser um valor. Às vezes tem áreas que está lá socada, aquela terra lá, há 20, 30 anos. A gente vai ter que fazer uma análise, ver como é que está o teor disso aí, entendeu? Em questão de ouro, de mercúrio. Então, nós estamos ainda vendo qual é a melhor maneira. Eu só posso te garantir uma coisa. Vai ser um preço acessível ao pequeno minerador. É o que eu posso só te garantir agora. Né? Vai ter que ser uma tecnologia que o pequeno cara que está lá no meio da Amazônia, que está usando aquele mercúrio, ele vai poder usar a tecnologia. Não vai ser uma coisa que custa 1 milhão não, vai ter que ser acessível a ele, senão não adianta. Senão nós vamos ficar com isso, não vai resolver o problema. E é uma tecnologia que o pequeno pode levar numa mochila, vamos dizer assim, chegar lá e aplicar. Se for caro, se for inacessível, eu não gosto muito desse negócio de caro e barato, sabe? Porque realmente não pode inviabilizar a atividade. Não pode inviabilizar a atividade, pelo contrário. Inclusive, a gente está discutindo no nosso modelo de negócio, até nem cobrar, se for o caso. Tem casos que a gente pode até fazer isso. A gente simplesmente ceder a tecnologia. Usa aí, está aqui, ó. Vai, usa. Faz o teste. Não, usa, nós vamos te fornecer. E a gente tem vários modelos que a gente pode montar isso. O que nós queremos fazer é que funcione para o pequeno minerador. Agora, porque o nosso negócio, na realidade, eu brinco sempre com o carro, nem é a placa. O nosso negócio é o que está por trás da placa. Né? A gente quer fazer essa parceria com o pequeno minerador. A gente quer fazer parte do negócio dele. Nós queremos trabalhar junto com ele. Então, se ele não tiver os recursos ou a capacidade técnica ou coisa, dependendo do arranjo que a gente fizer, por isso que nós estamos indo com a cooperativa. Vou dar um exemplo. Uma cooperativa que tenha 4.000 cooperados. Já é um excelente, quer dizer, cooperado às vezes inclui o trabalhador, né? Sim. Mas vamos supor que tenha 40 frente de lavras, alguma coisa, né? Então você já ganha na escala ali, né? Você pode montar uma planta central e dizer, olha, todo o rejeito de amalgamação da sua produção vai vir para essa planta central. Então, e isso pode mudar em termos de escala. E a parceria entra num percentual do que for lavrado. O que for acordado. Tem várias formas. Então, então a gente não tem esse custo para te dizer hoje. Né? Nós podemos garantir que vai ter que ser um negócio viável. Esse é o ponto. E os órgãos ambientais, o governo federal, vocês já apresentaram esse projeto aí? Como é que está essa negociação, essa apresentação para eles? A gente começou essa cruzada que eu chamo. Né? A gente começou essa cruzada aí, né? Então, a gente está conversando com todos os órgãos que, de alguma forma, estão relacionados. Porque esse tema mercúrio ganhou uma proporção muito grande dentro do próprio governo. Então, existem grupos de trabalhos diversos dentro desses, do Ministério das Minas e Energia, do Ministério... Todos os IBAMA, Polícia Federal. É porque o mercúrio ele é tratado em cima, no topo da cadeia política, vamos dizer assim. Não desce. Né? É coisa de presidência, de ministério, né? Não desce para órgãos menores. Todos os ministérios, isso é o que eu posso te dizer. Em todos, quase, praticamente. O Mercúrio tem grupos de trabalho dedicados no Ministério da Saúde, no Ministério do Ambiente, no Ministério da Minas e Energia, Ministério de Relações Exteriores. Sim. Todos os ministérios estão envolvidos
nessa situação do mercúrio. Nós já estivemos nesses ministérios. A nível de política. Mas eliminar o mercúrio. Mas achar uma alternativa para ele. Também tem essa, por exemplo, o Ministério da Energia... Alternativa viável. Olha, sinceramente, essa solução vai ter que sair daqui, cara. Não vai sair lá de cima. Essa solução tem que sair daqui de baixo. Quando eu digo daqui de baixo, de nós que estamos com a mão na massa aqui. Nós é que temos que apresentar a solução para eles. A solução não vai vir de lá. Até porque eles não conhecem essa realidade. Não conhecem a realidade. E nem podem. A função deles não é essa. Né? Eu acho que eu brinco às vezes. Eles já sabem da nossa presença, assim, da nossa tecnologia. Já estivemos lá no Ministério, todos eles, os ministérios, já apresentamos o nosso projeto, tá? E infelizmente não tivemos assim um respaldo financeiro, porque até agora nós estamos indo com as próprias pernas. Vai chegar fica difícil, né? Chega uma hora que vai ficando difícil. Então agora nós vamos ter que pedir ajuda, vamos dizer assim. E a nossa causa é muito importante para o país, tá? Aliás, não existe verba destinada para o setor privado. Para pesquisa, para esse segmento da mineração. Sim. Mas a mineração ela é muito mal vista. Né? E quando se fala de mineração, você chega num órgão desse, só preciso de recurso para fazer uma pesquisa para tirar o mercúrio do sistema. Os caras vão... Você conhece aquela propaganda que está aí Como que eu vou fazer toda a mídia, assim, dizendo assim, garimpeiro não é bandido? Cara, nós viramos mesmo os vilões da história. A verdade é essa. A percepção está tão distorcida que é até difícil você conversar. Então nós estamos tentando quebrar essa coisa que você falou, da imagem, que está totalmente distorcida. A imagem negativa do setor. Está totalmente distorcida. Eu não estou dizendo que nós não contribuímos com isso, não. Tem a nossa parcela de culpa nessa coisa também. Mas eu acho que o negócio ficou muito distorcido. Né? A gente precisa trazer todo mundo para a realidade, entender o que está acontecendo e tentar buscar. Né, buscar uma solução em conjunto. Não adianta, o problema da mineração ele não é só polícia, apreensão, queima de máquinas, não é isso. Olha, é entender que é um problema. Até a gente fez um briefing aqui antes do nosso podcast para falar de onde começou isso. Por que esse cara está lá na Amazônia minerando? Quem que incentivou ele para lá? Isso é um resultado de uma política, você sabe, de 80 anos de ocupação da Amazônia. Começou lá atrás, com Getúlio Vargas, na década de 40, passou pelo Juscelino e passou num regime militar. Então, a política desenvolvimentista, que era a correta da época. Veja bem, ninguém estava preocupado em preservar a floresta. Não existia essa consciência ambiental que hoje nós estamos vivendo. Era outra realidade. Nós vivíamos uma outra realidade. E olha, o garimpeiro foi incentivado igual o agricultor que veio lá do sul. Então, nós criamos toda uma cultura nossa aqui, onde esse cara que vinha para cá era o herói. Então, quando a gente fala contra o garimpo, eu já tive situações que o cara ficou extremamente ofendido comigo, porque eu falei, peraí, eu tenho orgulho de ser garimpeiro. Então, eu sempre falo pro pessoal, eu falo, gente, é o seguinte, o fazendeiro quer continuar sendo fazendeiro, o garimpeiro quer continuar sendo garimpeiro, o madeireiro quer continuar sendo madeireiro, porque eles criaram essa cultura. E é o que eles sabem fazer. Ele só precisa se adequar a essa nova realidade. Tem caminhos? Aí eu não sei. Aí é que nós temos que trabalhar juntos para buscar esses novos caminhos. A gente está numa nova realidade do planeta. Ninguém discorda que a Amazônia precisa... Eu acho que ninguém discorda aqui que a Amazônia precisa ser preservada. Eu acho que isso é consenso. Consenso. Eu acho que ninguém quer acabar com a Amazônia. Isso aí não é o caso. E olha... Mineração, o impacto da mineração, se você comparar com outras atividades, é mínimo. A mineração é o que menos impacta a Amazônia. O que nós temos que mudar é essa imagem e oferecer tecnologias e coisas que permitam nos adaptar a essa nova realidade. A realidade mudou, o panorama mudou. Espera aí, vamos nos adaptar a essa nova realidade, mas não acabar. Acabar não é a solução. E você tocou na polícia. Olha, se a polícia resolver esse problema de conflito, o garimpo já estava resolvido há 400 anos. Porque você sabe como surgiu o garimpo, né? A palavra garimpo, ela surgiu porque a coroa portuguesa cobrava 25% sobre a sua produção. Uhum. É por isso que tem aquela expressão famosa chamada quinto dos infernos. Vai para o quinto dos infernos. É os 20%. Os 20% que eles cobravam. Então,
Começou lá atrás. Então, a pequena mineração no Brasil, ela não se desenvolveu como em outros países. Por quê? Exatamente por isso. Porque o poder público entendeu que isso não era prioridade. E passou a combater. Então, você vive esses ciclos de puro abandono da situação a perseguição quando a coisa atinge uma proporção. Mas nunca houve uma política realmente voltada para trazer esse pequeno minerador para um outro nível de prosperidade. Então, o garimpo continua vivendo num ciclo antieconômico, né? E a gente precisa mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, não é só... precisa mudar muitos aspectos socioeconômicos envolvidos na atividade da garimpagem. O meio ambiente é só um deles. Tem a parte de financiamento, tem a parte de pesquisa, tem muitos elos nessa cadeia que a gente, se não atacar todos eles de uma vez, ninguém vai mudar essa realidade, sabe? É uma situação que a gente vê que não tem uma solução desenhada a médio e a longo prazo. E como a gente fala sempre aqui no podcast, a gente tem que buscar solução entre quem conhece da mineração, como é o caso de vocês, buscando novas tecnologias para... principalmente para o pequeno, que é quem mais sofre com essa falta de tecnologia e com essa ajuda técnica para ele sair da condição que ele está hoje. Exatamente. Hoje ele está refém. Perfeito. Ele está refém de uma situação, né, que é difícil resolver. Por quê? Porque ele não consegue acessar uma tecnologia melhor, ele não consegue financiamento para comprar equipamento, para melhorar. Então, e por isso nós vamos acabar com a atividade? Não, acho que não é por aí, né? A gente tem milhões de pessoas que ainda vivem dessa atividade. Mas uma coisa importante que você falou aí, nós vamos ter que achar os nossos caminhos. Exatamente. Como é a questão da rastreabilidade. Hoje se cobra rastreabilidade, mas o governo não tem esse projeto pronto. E o próprio setor está buscando, porque senão ele vai morrer. Não existe essa fórmula pronta, infelizmente. A verdade é essa. Nós estamos vivendo uma transição e a confusão, eu sempre digo, a confusão sempre é boa. Porque é na confusão que a gente cresce. Se tiver tudo funcionando bonitinho, ninguém cresce. Não se busca novas alternativas. Não, então a confusão é ótima, porque ela vai te forçar a buscar novos caminhos. E sempre foi assim. Então acho que a gente tem que buscar esses novos caminhos e a solução, como eu já disse várias vezes aqui, tem que sair daqui, né? Pessoas como você, e eu estou muito animado com isso, porque eu estou vendo que a gente evoluiu. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o cara que veio lá do Nordeste, naquela época, ele era analfabeto ou semi-analfabeto. Isso eu vejo diariamente, Disney, onde eu vou. Ele veio de lá, ele foi ser garimpeiro em Serra Pelada, depois ele foi montar o garimpo dele lá não sei aonde e tal. O filho desse cara, o neto desse cara, que ele já foi para a universidade. Ele já está graduado, é médico, é engenheiro, é não sei o quê. Nós estamos mudando essa realidade, cara. Ele não quer saber de garimpo. Não, se ele for para atividade, ele vai de uma forma mais técnica, mais com conhecimento. Então nós estamos mudando essa realidade social que a gente viveu. A Amazônia desenvolveu partes dela, vamos dizer assim, né? Então a gente está vivendo um novo ciclo. Então vamos usar esse potencial, cara. Tem tanta gente boa aí querendo somar esforços para a coisa caminhar. Então nós temos que cuidar desse pessoal. Na verdade, e a gente, como eu acho que eu tenho quase que essa missão aí de levantar essa cruzada, cara, porque a gente tem que buscar essas soluções. E o Paulo nasceu na Amazônia, praticamente, nasceu então, em Manaus. Ele falando dessa questão de família, né, dos nossos antepassados, eu achei interessante uma história que ele contou pra gente, que ele começou na mineração incentivado pelo pai. Sim. E o nosso podcast, a gente fala da parte técnica, mas é bom também conhecer as pessoas que fazem parte do mundo da mineração. Me conta um pouquinho essa história aí. Pois é, meu pai era um sonhador, né? Meu pai acho que começou com meu avô, na verdade, né? Meu avô, ele trabalhava em muitas coisas. Uma delas que eles faziam era fazer comércio na fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Guiana. Então ele formava aqueles comboios de mula, ele ia de barco até onde ele conseguia ir, que era onde o alto rio Urariquera, em Roraima, e ia até um rio que chama Rio Surumum. Ele já quase na fronteira do Brasil com a Venezuela. Então ele, na cheia, no pico da cheia, ele conseguia ir até esse lugar. E lá ele estabeleceu uma fazenda. E essa fazenda estava na família há 150 anos. E foi agora desapropriada para a criação da reserva Raposa do Sol. Então, a gente
esse meu avô fazia isso. De lá ele saía com produtos, tecido, açúcar, café, e coisas que ele negociava. E ia trabalhando nas fronteiras, trocando, porque não tinha dinheiro, não existia dinheiro. Trocando os mantimentos por ouro. Era escambo, não tinha Imagina dinheiro. como Imagina, naquela época, ouro, diamante. 100 anos atrás, você acha que tinha moeda? A moeda era ouro, era o diamante. Troca, era troca mesmo. Então ele ia com essas mercadorias, fazia essas trocas, descia, vendia esse ouro, esse diamante, comprava gado e descia para Manaus, que era a nossa cidade. Então era um ciclo de 1 ano de viagem, entre sair de Manaus com a mercadoria, subir até a fronteira, dar a volta, vender. E minha avó, cada vez que ele ia lá, fazia um filho na minha avó, né? Então depois ele só ia ver o filho no outro ano, quando ele voltava lá. Olha só. Né? Eu tenho uma carta da minha avó, escrita para ele, dizendo assim, o nome dele era Paulo. Paulinho, Paulo, tá tudo bem aqui, mas eu não sei se os padres vão segurar os índios. Eles estão tudo em pé de guerra aqui. Os índios estão começando a matar o gado. Então existiam as missões, que era o que abria a frente. O pessoal ia atrás, os colonos na época. E como é que está a casa? Olha, rapaz, tá uma goteira para todo lado aqui. E Paulinho, que era meu pai, né? Paulinho está feliz da vida. Meu pai tinha 7 anos nessa época. Ganhou o primeiro par de sandália na vida dele. Olha que era história. Quanto a vida era dura, cara, naquela época, né? Então meu pai cresceu nesse ambiente, conhecendo meu avô e tal. E aquilo acho que ficou no DNA dele e passou para mim. Então ele queria, porque queria que eu fosse garimpeiro, minerador. Não, mas ele achou que garimpo era uma boa. Né? Então me mandava. Um dia ele me mandou, o cara chegou com ele, Paulinho, eu tenho uma serra de cristal. Ele tinha essa doideira, né? Eu tenho uma serra de cristal em tal lugar. Ele, onde é? Aí disse, não, eu tenho que ir de avião lá em tal lugar, assim. Aí meu pai, não, você vai lá com ele. Não, vai lá com ele, pega vê se existe essa serra de cristal aí. Cara, me mandava nos aviões. Peguei 3 malária por causa desse negócio. Né? E chegava lá, eram uns cristalzinhos desse tamanho, espalhados no chão. Quer dizer, nós nunca demos sucesso. Que valor não tinha nenhum. Nenhum. Não ficou rico. Olha, nós nunca conseguimos sair do zero. Mas meu pai adorava essas coisas, né? E eu acho que foi por isso que eu decidi ser geólogo. Mas agora, sendo geólogo, já deu para ganhar a mineração garimpo é uma magia, né? Eu contamina, né? As Eu pessoas abandonei, no bom sentido. Eu vou aprender a técnica, porque desse jeito aqui eu não vou para frente, não. Deixa eu aprender. Com a técnica fica mais fácil de achar o minério. E aí virou geólogo, trabalhou uma das maiores empresas do mundo de diamantes, né? Foi por aí. E já para me vingar... Mas tem um lado positivo, você vê, foi trabalhar na maior empresa do mundo de diamante. Ele assim, trabalhou lá durante, quanto? 8 anos? Foi, 7 anos. Qual que é o nome da empresa? Chama-se Debias. Aonde? Eu trabalhei aqui no Brasil e trabalhei no Canadá. No Canadá. Ela também tem na África do Sul. Eu morei 8 anos no Ártico. Lá no Polo Norte, lá, quase no Polo Norte. Já estou vendo que o nosso podcast é curto, vai ter que fazer mais um podcast para a gente poder contar essas histórias. Teve toda essa coisa, eu sempre brinco, eu digo assim, eu tinha que ser mesmo do ramo. Porque o meu avô botou o nome das minhas tias, olha só, Esmeralda, Safira e Diamantina. Então, quer dizer, 3 pedras preciosas. Que interessante. Cara, que bacana. Esmeralda, Safira e Diamantina. Então, eu tinha que ser mesmo do ramo. Não teve jeito. Né? Mas eu acho que o que me pegou mesmo na mineração, sabe o que foi? Eu vou te falar o que é. Você conhece aquele desenho Branca de Neve e os 7 Anões? Eles eram mineradores. Sim. Então, eles iam com as picaretas. Entravam e era subterrâneo. E era subterrâneo. Eles entravam aí tinha aqueles diamantes aparecendo. Isso. E eles ficavam... Verdade. Acho que ficou isso na... Cara, não me atentei para isso. Eles eram mineradores. Eles iam com a picareta. Eu usava picareta. Olha só, nunca me atentei para isso. Assim, vou assistir agora esse filme com outros olhos. Com outros olhos, o olho da mineração. Quem está nos assistindo agora, com certeza vai fazer isso, né? Vamos ver isso aí. Não, mas que bacana. Usava picareta e entrava na caverninha, né? Isso. E ia para mineração. Nós estamos no novo mundo, né? O mundo do celular, né? Carlos, e você? Como é que entrou nesse mundo aí? Eu sou do ramo joalheiro, né? Tá há 40 anos, 42 anos que eu estou no ramo. E eu já trabalho com galvanoplastia,
eu faço muito sistema de banhos de cromo, níquel, ouro, né? E faço muita coisa para o governo, às vezes faço medalha para o Exército, vários peças, né? Lembranças. Não, peças mesmo. Uhum. E o que acontece? O pessoal lá de Ribeirão começou a desenvolver isso e nós entramos no meio. Eu fabricava, na minha empresa, eu já fazia o primeiro estágio dessa placa e aí nós entramos, fizemos uma parceria e chegamos aí. E Ribeirão Preto hoje é um polo joalheiro do Brasil, né? São José do Rio Preto é maior. Uhum. Ribeirão já não é tanto. São José do Rio Preto que é um polo maior. Ribeirão Preto está muito na área de serviço, né? Mas também tem muita indústria, é um polo bem adiantado. O que você pode falar hoje de um panorama desse segmento hoje no Brasil? Como é que ele está? Qual deles? Segmento joalheiro. Sim, o segmento joalheiro está muito avançado, porque nós tivemos depois com a abertura do país, porque nos anos 70, 80 era primitivo. As pessoas faziam tudo na mão e tal. Não entrava a tecnologia. Depois que o Collor de Mello, me parece, abriu as portas para a vinda de novas tecnologias, começou a ficar interessante. Hoje, eu posso dizer que a gente não deve nada para o mundo aí em termos de tecnologia. Os nossos designs são os mais premiados, eram os mais premiados há 5, 6 anos atrás, principalmente em Minas Gerais, tinha um pessoal muito bom e ganharam vários prêmios no exterior, na joalheria, e está a todo vapor. A venda é grande, o pessoal ainda continua comprando, né? E tem um caminho bem ainda grande pela frente. Eu acredito que o Brasil está bem representado nessa área. Hoje vocês sofrem com uma situação que é a busca pela rastreabilidade do ouro, do diamante, dos minérios usados também para a fabricação de joias. Uhum. Como é que você vê, como é que você acompanha isso também? Olha, de uma certa forma é interessante, tem o seu lado bom, mas desde que seja aplicado corretamente, né? Não seja... Porque muita coisa também que o joalheiro usa é uma reciclagem de joias usadas, que vem de família, né? Então, essa rastreabilidade vai ter que ser muito bem colocada, né? Mais um problema para a gente resolver. Exatamente, né? Para não ter um problema aí de injustiça, vamos dizer assim, com o pequeno, né? Uhum. Com o pequeno. Mas eu acho que tudo vai se encaixar, no final tudo vai se resolver. Olha, a gente está se encaminhando já para o final do nosso podcast. O tempo passa voando quando o assunto é bom. E já quero deixar o espaço aberto para que vocês venham mais vezes aqui, estando no Mato Grosso, venham aqui no nosso podcast. Quando eu recebi a ligação do Paulo, Disney, eu gostaria de bater um papo contigo para falar desse projeto e tal. Logo a gente abraçou a ideia, falou, não, eu quero você aqui, estando no Mato Grosso, vem aqui no nosso podcast, porque a gente criou esse espaço justamente para isso, para debater as várias vertentes que temos na mineração. A gente sabe das dificuldades, sabe que existe várias barreiras para serem quebradas e mineração é para isso, para quebrar barreiras e tirar o que tem de bom lá do nosso subsolo. Certamente. O que nós queremos mesmo com a nossa tecnologia é contribuir com o país, com o desenvolvimento de melhorar a qualidade de vida, tanto do pequeno garimpeiro como da sociedade em geral. Porque o mercúrio é aquela história, pode chegar na água, pode chegar no peixe, mas a gente não quer isso. Então, essa tecnologia, nós queremos ajuda, no bom sentido, da sociedade, dos empresários do ramo, né, dos políticos, para que a gente possa fazer dessa tecnologia algo mundial que partiu daqui do Brasil. Perfeito, perfeito. Paulo. Essa ideia é boa. Eu quero te agradecer, Disney, mais uma Sim. vez, pela oportunidade da gente vir aqui conversar, né? Eu tomei conhecimento do teu podcast aqui por acaso, né? Eu estava pesquisando o de Tommy. Agora eu virei fã, vou assistir. Eu falei, nos ajude a propagar. Sim. Não, eu assisto mesmo, cara, porque eu acho que o trabalho que você está fazendo é uma coisa incrível.
Né? Eu acho que... E que não tem igual no Brasil. Pelo menos eu eu não vi algo. Não, no Brasil hoje a gente... Eu acho que não tem. Essa abertura que você dá para todas essas vertentes, né? Você está criando aqui um espaço democrático. Eu vejo que você abre a porta para todo mundo, né? Porque a gente sempre tem o lado, né? Exato. Eu acho que você está tendo um equilíbrio aqui de permitir... Isso é super interessante. De permitir o debate. Eu acho que esse é o ponto. Nós temos que debater essa questão. A gente não pode, assim, trincheirar e dizer, não, você está errado e eu estou certo. Eu tenho que te ouvir e você tem que me ouvir. Eu, com certeza, não estou aqui falando porque eu acredito... É a minha única verdade. Não, calma. Então, acho que você está contribuindo de forma, assim, olha, fantástica e queria te parabenizar por isso e que pode contar com a gente. Né? A gente vai propagandear, eu já estou propagandeando com muita frequência isso aí e parabéns. E eu que agradeço. E já quero deixar o convite mais uma vez aberto para você e quero falar contigo sobre essa questão da mineração de diamantes. Sim, vamos. Sei que você tem um conhecimento muito grande. Vamos. E a gente já tentou trazer várias pessoas desse segmento, Vamos. mas é um segmento difícil de achar gente que tenha interesse de falar sobre ele. Porque é uma o pessoa diamante certa. é outro mineral muito outro importante assunto. para a economia do Brasil. E do Mato Grosso. E do Mato Grosso. Mato Grosso é um dos maiores produtores de diamantes, se eu não me engano, na região de Juína. Juína. E a gente já tentou, mas existe uma dificuldade de falar sobre esse minério. Diamante sempre foi muito secreto o negócio, né? Todo mundo fica meio... Mas por que é tão secreto assim? Eu fico com uma dúvida. É um mistério que É por causa do valor da pedra, não do devia diamante? ser isso. Vou dizer, é uma pedra, não vale nada, pô. Se eu pegar um diamante aqui, pra mim, se eu não conheço, não vale nada. Aí precisa criar um mistério em torno do diamante para ele poder ter o valor que ele tem, né? Então, eu acho que é por aí, viu? É um mistério, então, da pedra. É um mistério, então acho que é por aí. O diamante se criou... vai ser legal. Eu posso trazer uma história completa sobre... Porque o mercado de diamante, na realidade, não existia. Não existia. O diamante era restrito às coroas. Eu tenho uma história muito legal. Eu vou te marca aí que eu venho conversar contigo sobre o Já diamante. vamos deixar aqui deixa um spoilerzinho pra gente. Eu acho que é muito legal, né? Porque o diamante, você sabe que o Brasil, na época da colônia portuguesa, era o maior produtor mundial de diamante. Durante 100 anos. Durante 100 anos, o Brasil foi o maior produtor de diamante do mundo. Durante 100 anos seguidos. E ainda tem muito diamante no nosso subsolo. Tem. Durante 100 anos, nós fomos o maior produtor de diamante do mundo. Olha que coisa interessante. E era toda uma iniciativa privada do pequeno minerador, que é o garimpeiro. Quando a coroa portuguesa tomou conhecimento, 100 anos antes da coroa portuguesa tomar conhecimento, porque isso era feito no sertão. Quando veio um padre da Índia que conhecia diamante, as crianças lá em Diamantina jogavam com os cristalzinhos bonitos desse tamanho aqui, jogavam para marcar jogo. E esse padre viu essas pedras. Falou, pô, isso é diamante, porque ele veio da Índia, porque o único lugar do mundo onde tinha diamante era naÍndia. A Índia era o único lugar do planeta onde tinha diamante. Descoberto, né? Conhecido. Conhecido. Então, tanto que na coroa inglesa, os grandes diamantes vieram todos da Índia. E esse padre veio da Índia, numa missão católica do Brasil, e ele viu lá as crianças de Diamantina, porque o pessoal estava atrás de ouro. Não estava atrás de diamante, eles estavam atrás de ouro. Mas saía de bandeirantes. Não era bandeirante, não, o povo mesmo que morava lá. E de vez em quando saía essas pedrinhas bonitas no meio do cascalho. E aí ele juntou um saquinho, mandou para o rei, em Portugal, falou, olha, eu acho que nós temos aqui um grande distrito diamantífero, que era Diamantina, cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O rei, ele disse assim, olha, eu quero 50%. E quero administrar esse negócio. O rei falou, não, tá legal, manda aí. Mandou matar ele no outro dia e criou o distrito diamantífero de Diamantina. A partir daquele momento, virou monopólio da coroa. A produção caiu 95% a partir desse momento. Porque eles começaram a taxar, começaram a fazer um monte de coisa, controlar a produção, pagar injustamente, né? E naquela época se taxava, não era um minério, era por escravo. Se você tinha um escravo, você pagava tanto. Se você tinha 100 escravos, você pagava tanto. Então tem muita história. Não, história a gente vai dar uns 10 podcasts. Não, é muito interessante. A história do diamante é muito interessante.
Gente, eu conversei aqui com Paulo Vale, geólogo, diretor da Goldtec, e também Carlos Mendonça, empresário do setor joalheiro e fundador da Goldtec. Como vocês viram, um assunto bem interessante, placa mercurizada. No final aqui já falamos de diamante, do mercado de diamante, um pouquinho da história. É só um aperitivo para que você assista o nosso podcast, que tem assuntos que falam de mineração de todos os tipos. E a gente fala de mineração aqui porque mineração é essencial. Sempre agradecendo aos nossos apoiadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também o Instituto Somos do Minério. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.